Durante sessão da Comissão de Segurança Pública do Senado, o senador Eduardo Girão fez duras críticas diretamente ao ministro de Lula, Flávio Dino, questionando-o sobre suas declarações relativas ao PL da censura. O senador apontou: "Eu tenho procurado observar suas entrevistas e audiências públicas com muita atenção." Girão lembrou que o país se encontra em conflito e disse: "A regra da boa convivência é o respeito, e eu vejo que talvez numa próxima audiência a gente possa ter o respeito a esta casa, por exemplo. O que eu vi hoje aqui, especialmente no início dessa sessão, foram indiretas, um ar de deboche, um ar de arrogância. Eu acho que isso não combina com a sua história." Girão ponderou: "Acho que talvez o senhor esteja se deixando levar por essa animosidade que atinge nosso país." O senador afirmou: "Eu também me senti vilipendiado com sua última entrevista, a mais forte com relação a esse PL, da censura, da fake news, do cala-boca. A gente precisa respeitar esta casa. Nós fomos eleitos diretamente pela população. O Congresso Nacional está debatendo este assunto. Quando Vossa Excelência coloca em uma entrevista que se o Congresso não fizer o debate, pode ter medidas administrativas e ainda cita o ativismo judicial, o senhor mais atrapalha que ajuda o debate, porque reforça uma animosidade que não ajuda ninguém." O senador apontou a estranha coincidência do ministro Toffoli, que liberou para julgamento um processo que estava parado desde 2017, logo após a entrevista do ministro. Eduardo Girão disse: "Na mesma semana em que o Congresso Nacional manda o recado de que não quer deliberar, não quer aprovar isso. Aí vem o presidente da Câmara e diz: só vou botar para votar se for para vencer. O que é isso que está acontecendo? Isso é respeitar este Congresso? Quero deixar meu repúdio a essa colocação que eu vejo como desrespeitosa a esta casa." Há 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Toda a receita de mais de 22 meses de trabalho está sendo retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta
conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente dessa sessão, senador Petecão, parabéns pela condução dos trabalhos. Quero também cumprimentar o senador, nosso colega, e hoje ministro da Justiça, Flávio Dino. Eu tenho procurado observar, ministro, as suas entrevistas e as suas audiências públicas com muita atenção. Hoje o Brasil precisa de pacificação, e isso é uma responsabilidade toda nossa. A regra da boa convivência, eu acredito que é o respeito. E eu vejo que talvez numa próxima audiência a gente possa ter um respeito a essa casa, por exemplo. Não vou falar da Câmara dos Deputados. O que eu vi hoje aqui, especialmente no início dessa sessão, foram indiretas, um ar de deboche, um ar de arrogância, e eu acho que isso não combina com a sua história, que eu tenho uma análise, né, antes de chegar aqui nessa casa, e que eu acho que talvez o senhor deva estar se deixando levar pela essa animosidade que ainda vive no nosso país. Eu também me senti vilipendiado aqui com a sua última entrevista, acredito que tenha sido a mais forte com relação à questão desse PL, que uns chamam da censura, outros do fake news, outros do cala-boca. A gente precisa, efetivamente, respeitar essa casa. Nós fomos eleitos diretamente pela população. O Congresso Nacional está debatendo esse assunto. Quando Vossa Excelência coloca numa entrevista que se passar por aqui ou não, se o Congresso não fizer esse debate, pode ter medidas administrativas do seu ministério, e ainda cita algo que a população brasileira já percebeu, que é um ativismo judicial, o senhor mais atrapalha do que ajuda o debate. O senhor reforça uma animosidade que não interessa para ninguém. Quando a gente vê que, no mesmo momento que o senhor está falando isso, o ministro Toffoli libera para votar o recurso extraordinário sobre a questão do marco civil da internet. É muita coincidência. Imediatamente, na hora que está falando tudo isso, o ministro libera para votar. Um negócio que é de 2017. Um recurso extraordinário vai nessa semana que o Congresso Nacional manda um recado de que não quer deliberar, não quer aprovar isso. Aí vem o presidente da Câmara dos Deputados e coloca: eu só vou colocar para votar se for para vencer. O que é isso que está acontecendo? Isso é respeitar esse Congresso? Eu quero deixar o meu repúdio a essa colocação, né, que eu vejo como desrespeito a essa casa, como eu vi com outros colegas aqui, que foi colocado, com todo respeito ao senhor. Eu queria falar que tem outra situação que liga o meu estado ao do senhor e que vai se ligar ao Ministério da Justiça. No ano de 2021, nós tivemos no Brasil, e somos os campeões, isso é uma vergonha nacional, campeões mundiais de assassinatos em números absolutos pelas Nações Unidas, 30 municípios que ultrapassaram a taxa de 100 homicídios por 100 mil habitantes. Infelizmente, o nosso Nordeste é o campeão disso. É triste fazer esse registro, mas a cidade de São João do Jaguaribe, lá no meu Ceará, que eu visitei recentemente, registrou a inacreditável taxa de 224 homicídios por 100 mil habitantes. Cidade quase fantasma, que eu vi, que eu presenciei lá. O município Junco, né, que é do seu estado, teve também a elevadíssima taxa de 107 homicídios por 100 mil habitantes.
Para se ter uma noção do tamanho dessa tragédia humanitária para a ONU, uma taxa acima de 10 homicídios por 100 mil habitantes já se considera uma epidemia, ministro. O mais impressionante é que, das dezenas de milhares de assassinatos registrados no Brasil todos os anos, apenas 8% em média são esclarecidos. Lá nos Estados Unidos, entre 80 e 2005, a taxa mais baixa de elucidação de homicídios foi de 62%. A pergunta que eu lhe faço, e aí, minha querida irmã, é porque esse Elisiane, tempo já acabou, meu mas eu tive aqui agora um colega que passou 10 minutos falando. Pois é, e foi deixado pela presidência da casa. O senador Petecão está mais tolerante do que eu, então... Mas não vamos ter dois pesos e duas medidas, não. Deixa eu Não, mas é a primeira concluir. vez que eu estou conduzindo aqui, eu queria pedir a Vossa Excelência que o concluísse, por favor. Tá. Até porque está todo mundo com fome, né? A pessoa já tem mais 7 senadores. E a gente também tem fome aqui de aproveitar a presença do ministro para esclarecer algumas situações. Então, a minha pergunta sobre essa questão da segurança pública é o seguinte: como o senhor pretende aumentar a taxa de média de crimes esclarecidos no Brasil? E aqui incluo também, né, a dos homicídios, crimes com furto, roubos, latrocínio e outros. Sobre a CPMI, eu tenho diversas perguntas que o seu governo, segundo matérias do jornal inteiro, parlamentares que denunciaram, não queria de jeito nenhum que houvesse a CPMI aqui nessa casa. Mas o povo brasileiro, junto com os parlamentares, conseguiu, mesmo diante do governo Lula, fazer com que se realizasse essa CPMI. Eu tenho muitas perguntas para o senhor, não vou antecipar, mas como o senhor disse que vai fazer live com os senadores aqui, disse que vai vir quantas vezes forem necessários e não precisa nem de convite, que o senhor possa, na CPMI, a gente não precisa nem votar o requerimento da sua presença para esclarecer alguns pontos sobre os atos do dia 8. Muito obrigado, senhor ministro. Presidente Petecão. Bem, sou eu, presidente. Estavam reclamando de mim, viu? Senador, o ministro Flávio Dino. Ô, irmão. Bom, começando do fim para o começo. Senador Eduardo Girão, rir não é pecado, rir é bom. Eu aconselho o senhor a rir. Então, quando o senhor fala, não, do riso, o riso não é crime, riso é bom. Quando o senhor fala de pacificação, é isso que eu tenho tentado trazer. O senhor fala de arrogância. Eu sou o ministro de Estado que mais veio ao Congresso Nacional. Fico horas e horas e horas debatendo os mesmos assuntos. O senhor já pensou nisso? Os mesmos. Isto é ser arrogante ou ser humilde? Tenho mais 55, ao todo são 55 convites da Câmara e do Senado. Eu acho que isso é uma perseguição até. Mas venho todas as vezes, nunca pedi para rejeitar requerimento. Agora, se eu venho para o debate, se querem debater comigo, debatam. Ou é para eu ficar ouvindo calado? Não. Então é democrático que os senhores falem, eu ouça e responda. É assim que funciona. E virei, de fato, todas as vezes, sou senador. Então estar aqui é uma alegria. E posso voltar, eu não posso ficar o dia inteiro, porque eu tenho uma agenda, e os senhores também têm, mas posso voltar. Aliás, o ano tem 52 semanas, se todos os convites foram feitos, é o ano inteiro, uma vez por semana. E virei com o maior prazer, como prova de humildade e de respeito ao Congresso Nacional. Agora, não me peçam para ouvir calado, ser agredido, desrespeitado, nada desse tipo. Porque aí eu não posso renunciar ao meu dever de responder e meu direito. Em relação à regulação, que o senhor viu, a agressividade, eu volto a dizer, acho que o senhor estava aqui, eu falei ao senador Moro, são 3 poderes, 3, e eles se caracterizam por exercer funções típicas e funções atípicas. Tipicamente, a função legiferante é do Congresso, mas o Judiciário exerce função normativa, o Executivo também exerce. Como este parlamento exerce função administrativa, como esse parlamento exerce função judicante. Quando o Senado julga impeachment, ele está exercendo uma função legislativa? Não, é uma função judicante. Quando os senhores sabatinam um diretor do Banco Central, isso é uma função legislativa? Não, é uma função administrativa.
Então, eu dizer que outros poderes exercem função normativa não é novidade. Isso vem de Aristóteles, está em Montesquieu, Locke, segundo Tratado do Governo Civil. São séculos de construção. E eu não entendo por que esta ofensa de eu dizer o óbvio. Assim como o Congresso tem a prerrogativa de votar projetos de lei, o Supremo tem prerrogativa de julgar ações judiciais e o Poder Executivo tem a atribuição de aplicar as leis. Senador Girão, leia o artigo 84 da Constituição. Senador Girão, leia o artigo 87 da Constituição, que o senhor vai encontrar o assento, a base, para as minhas entrevistas. Aí o senhor não vai, tenho certeza, ficar zangado, porque o senhor vai ver que a gente está dando cumprimento à Constituição. Sobre os indicadores, é por isso, senador Girão, que nós fizemos o Pronace 2, que é focado exatamente em 163 municípios, que corresponde à metade das mortes violentas no Brasil. Então, os municípios que o senhor mencionou, do seu Ceará, por exemplo, serão, sob coordenação da doutora Tamires, prioridade para ações preventivas e repressivas, exatamente porque reconhecemos que esses municípios merecem atenção e esse é um elemento de estratégia para a redução de homicídios, esclarecimento de homicídios e assim sucessivamente. Assim como me coloquei à disposição do senador Bolsonaro, me coloco à disposição do senhor para, em outro momento, aprofundar esse debate. O senador Omar Aziz falou, o senador Aziz, dos 10 mandamentos, e eu concordo com ele e sugiro que todos nós, toda essa comissão, nos dediquemos, presidente, à análise da Lei 13.675 de 2018, que é a lei do SUSP, e me parece que é o principal marco normativo para nós avançarmos numa política de Estado de segurança pública. E assim como o senador Omar Aziz, me associo à homenagem ao saudoso senador Major Olímpio, que eu tive a honra